Iniciando 2026, mais um ano que Deus nos preparou. Eu aqui, Liz Calabrese, junto comigo, Denise Benatti. Tudo bem com você, Denise? Tudo bem, irmã? Graças a Deus, iniciando o ano com mais estudos e que venham vários e vários para a gente, esse 2026, a gente aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém. Hoje nós estudaremos Eu falo ou você fala? Ah, pode ser, irmã, porque eu acho que quem escolheu para esse podcast, esse assunto, foi a irmã Liz Calabrese. Sim. Hoje nós faremos um estudo aqui em Lucas capítulo 5. É a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Esse texto é a primeira pesca. E vamos lá para vermos o que é que nós temos de ensinamentos, aprendizados nesse texto escrito por Lucas. É contigo, Denise. Muito bem, irmã. Escrito por Lucas, que tinha como profissão. Em Colossenses fala que ele era o médico amado, que ele era um médico, a gente não tem dúvidas. Mas, irmã, sabe qual outra profissão não é assim falado abertamente? Né? Não está escrito, mas é consenso que, além de médico, ele também era advogado, principalmente por causa do livro de Atos. A linguagem é jurídica, o porquê do livro tem um porquê jurídico. Então, pode ser que Lucas, além de ser esse médico amado, que mais ainda, mais importante do que ser médico ou advogado, Lucas é o único gentil que é autor de um livro do Antigo Testamento. Então, irmã, imagina, Do Novo ele, Testamento, né? o novo. Eu falei antigo? Você falou Olha, antigo. nem tinha prestado atenção do novo. Então, olha só, olha que lindo esse livro, irmã. Um gentil que se dispôs a crer, mas de uma forma tão abundante dentro dele, que fervia, que fez ele escrever esse livro de Lucas, de Atos. E qual era a intenção dele com a escrita desse livro? O amor por outro discípulo. Vamos ler só o comecinho de Atos 1, porque eu acho lindo, lindo imaginar Lucas escrevendo esse livro todo e Atos todo por um amigo chamado Teófilo. Vou ler o verso 1 do capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Nossa, Teófilo tem tantos aí empreendidos em falar dos fatos que aconteceram, eles que presenciaram, transmitiram para nós. Teófilo, eu criei, eu sigo Paulo, eu enfrento aí missões, eu enfrento sofrimentos por causa do que contaram pra gente. E Teófilo, eu tô sabendo que você também, mas então, Teófilo, por causa desse amor meu e o seu, olha, sabe o que é? Verso 3. Pareceu-me também a mim convincente descrevê-los a ti. Excelente, Teófilo! Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Para quê, Teófilo? Para que você conheça e você tenha certeza das coisas que você já está informado. Então, imagina, irmã, é nós, é todos nós. Olha o cuidado de Lucas. Ele chama Teófilo de excelente Teófilo. Naquela época, essa palavra excelente, excelentíssimo, era usado ou para alguém do meio jurídico, Uhum. e pode ser, olha como você sabe, né? Digamos, existe essa suposição. Olha como você sabe que eu
sou, digamos, advogado e você é um excelentíssimo, talvez um juiz. Então, eu vou escrever na nossa linguagem aqui, da forma mais correta e em ordem que eu conseguir, para você não ficar com dúvida nenhuma do que você tem ouvido por aí. Tem essa suposição. E a outra é que Teófilo, de tanto que ele cria, ele era um patrocinador da obra, ele era ativo, ele patrocinava, porque custa caro, né? Talvez Lucas não estivesse trabalhando tanto como médico, porque estava seguindo Paulo e escrevendo, era muito demorado. Então, ele também era um patrocinador da obra de Deus. Então, a certeza que a gente tem é que os dois gentios criam, Lucas de gentil para gentil. Então, esse livro é falado assim de pessoas que de fora creram, e olha, nós aqui de fora, vamos entender tudinho? Vamos aqui entender tudinho? Então, era isso, vamos em detalhes, vamos em ordem dos fatos, vamos arrumar tudo, esses documentos? É por aí. Então, é lindo, né, irmã? É lindo. E o cuidado da escrita de Lucas, porque ele realmente ele escreve para os gentios. E nos outros evangelhos, às vezes tem assunto assim que parece que eles dão uma pinceladinha só. E Lucas não, Lucas vem e ele traz em detalhes mesmo várias partes dessas histórias que nos outros evangelhos elas são bem resumidinhas. Que bom que a irmã tocou nesse assunto. Porque aqui em Lucas, é a pesca maravilhosa, essa primeira, é descrita em Lucas, em Marcos e em Mateus, que tem uma pinceladinha. Sim, Além de ser só uma pinceladinha, nesses dois livros, a cura da sogra de Pedro está depois da pesca, do relato da pesca. E em Lucas, a cura da sogra de Pedro está antes. sim, aqui, ó, no final do capítulo 4. Então, o aceito, o mais aceito, em unanimidade praticamente, é que a cura da sogra de Pedro foi um acontecimento antes da pesca. Maravilhosa. Uhum, Porque em Mateus e em Marcos, a cura da sogra de Pedro está depois. Por exemplo, em Mateus, a pesca está no capítulo 4, do versinho 18 e 19. E a cura da sogra vai estar lá só no capítulo 8, 4 capítulos depois. Em Marcos, a pinceladinha sobre a pesca maravilhosa, como a irmã disse, está em Marcos 1, verso 16 ao 18, 2 versinhos. E a cura da sogra vai estar lá no verso 29. Mas o porquê disso? É uma contradição? É um erro? Não. É porque os autores, por exemplo, irmã Liz, eu estou aqui com você com uma conversa. Irmã Liz, ó, vou falar sobre os assuntos, por exemplo. Sabe, Jesus? Milagre, milagre, milagre. Sermão. Nossa, vem o sermão, por exemplo, lá do monte em Mateus. Alguns resolveram fazer por assuntos. Outros, como Lucas, quis fazer mais, tentou fazer mais em ordem cronológica, como ele uhum. mesmo colocou aqui. E pelo texto, eu acho bem assim, eu só consigo. Dá para perceber que a cura da sogra de Pedro foi antes, pelo esse texto de Lucas. Então a gente vai começar aqui a leitura e a gente vai perceber isso também conforme a gente for explicando. Podemos dar início ao título? Com certeza, vamos lá. Pode ler, irmã. Título. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Irmã, esse título a gente já vai ter que conversar um pouquinho sobre ele. Porque quando a gente usa esse nome, essa palavra, né, não é nome, essa palavra maravilhosa na Bíblia, maravilhoso, não é o nosso maravilhoso que a gente usa hoje em dia aqui no Brasil, na língua portuguesa, na nossa cultura, conforme a gente usa. Essa palavra maravilhoso, maravilhosa na Bíblia é muito superior.
ao que a gente usa. Por exemplo, vou dar um exemplo do nosso maravilhoso aqui. Vamos dar um exemplo de uma profissão. Vamos, uma confeiteira. Eu não sou confeiteira, mas eu vou ver um trabalho de uma confeiteira e eu vou falar: nossa, que bolo maravilhoso você fez, lindo! Apesar de eu não saber fazer, eu sei que, por exemplo, ela usou um trabalho de bico, que eu não tenho habilidade, mas é um trabalho maravilhoso, mas eu sei como é feito. Não tenho por trás, o além. Nossa, essa pasta americana, meu, ficou maravilhoso esse bolo! Que trabalho maravilhoso! E realmente é maravilhoso, é a nossa língua que a gente usa quando não se trata de Bíblia. Sim, Quando se trata de Bíblia, maravilhoso, irmã, é uma coisa que eu não consigo saber como aconteceu. Maravilhoso é uma coisa tão extraordinária que é acima da minha capacidade de entendimento. Eu não consigo compreender como foi. Tem que ser uma coisa que só pode ser explicado como sendo ação de Deus. Não tem como explicar como foi feito aqui. Então, vou dar um exemplo que eu acho lindo sobre essa palavra maravilhosa da Bíblia. Vamos, irmã, em Juízes, capítulo 13, verso 18. Se a irmã achar o número da página, fala para mim, por favor, irmã. Juízes 13. Ó, Verso 18. vai lá para as páginas 275. Achei aqui, 13, verso 18. 13, verso 18. Quer que eu leia já? Pode ler. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Ah, vamos voltar um pouquinho para o versinho 17 para a gente entender quem é esse anjo do Senhor. Nós estamos lendo Juízes, capítulo 13. Lerei o verso 17 agora. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Esse anjo do Senhor aceitou honra. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nossa, tem vários, nem posso, né, nem vou colocar em destaque, vamos colocar em destaque somente esse. Tem uma coisa que se chama teofania, que é realmente a manifestação específica de Deus. Nesse caso, existe um outro nome que pode também ser usado teofania, mas se eu quero falar a manifestação do Filho de Deus, eu chamo cristofania. Então, aqui eu posso ter certeza que é a manifestação do Filho de Deus. Primeiro, é um anjo que aceitou receber honra. Qualquer anjo ia, pare. Sim, Honra e adorar só a Deus. Um anjo de Deus. Então, e aqui vem o anjo e responde, depois que fala que eu quero te honrar, por que é importante o meu nome? Por que você pergunta? Visto que é maravilhoso. Olha, o significado do meu nome está tão além da sua compreensão. É maravilhoso. É o maravilhoso da Bíblia. É além da compreensão humana. É inacessível ao nosso entendimento, irmã. Então, a explicação ainda desse maravilhoso, a gente encontra daí o próprio Isaías, no capítulo 9, verso 6, dizendo que esse maravilhoso é um dos nomes do Messias. um dos nomes do Messias. O É, maravilhoso conselheiro, leão da tribo de Judá. Tem eu ali. acho que a gente deve ler e falar só um pouquinho sobre cada um desses nomes. Porque só o maravilhoso já fala que os atributos de Deus é acima da nossa compreensão. Então vamos lá. Isaías, capítulo 9, verso 6.
Eu tenho a lista dos nomes de Jesus na Bíblia. Depois, quem estiver assistindo aqui, comenta aí abaixo qual o nome de Jesus que você sabe aí. Coloca aí nos comentários para nós levarmos essa lista imensa que é maravilhosa. Cheguei aqui, Isaías, capítulo 9, Verso 6. verso 6, que a Denise pediu para ler. Olha que lindo! Porque um menino nos nasceu, um filho se lhe nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ah, irmã, qual que é o título? O Advento, o poder do Messias. Então, aqui tá falando do poder do Messias, que a gente vai ver na pesca maravilhosa, que ele já falou, por que você pergunta o meu nome? É maravilhoso. E vem aqui Isaías falando, qual que é o poder do Messias? Ah, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, irmã. Esse principado está sobre os seus ombros. Aqui é tudo. Os poderes da terra. Só que não é além, assim, sabe? Sabe quando joga sobre os ombros? Significa ele tem, além de ele ter todo o poder, ele cuida. É igual a gente fala, nossa, eu tô levando o mundo em minhas costas. Ele leva. Só que ele, além disso, além de levar nas costas, ele tem o poder para levar nas costas. Então a gente pode ficar tranquilo que todo o governo da terra e do céu está sobre ele. E o seu nome será maravilhoso. Já está explicado. Conselheiro, não é esse conselheiro que qualquer um aqui da terra, é o conselho que vem de alguém santo, que é a verdade, que não tem dúvida, nunca vai ter um ponto de exclamação na nossa cabeça, é um conselho santo, verdadeiro e para o bem. Nada comparável aqui na terra. Deus forte. Se é Deus, aqui já tem duas coisas para a gente falar nesse nome. Deus. Irmã, eu acho que eu tava pensando esses dias, não tem um podcast que eu não fale que Cristo é Deus. Eu acho que eu não sei, eu acho que não tem um podcast que eu não... Porque a Bíblia inteira grita que Jesus Cristo é Deus. Sim. Então, não tem como. Eu acredito que até agora não teve um. E aqui está dizendo, esse filho que Deus deu será um Deus forte. Então, ele é um Deus. O que é o forte, irmã? Quando é usado, é um Deus para que... Quando é usada a força na mentalidade hebraica daquele tempo? Ele veio para uma guerra. Ele veio lutar. Ele é um Deus forte que tem a força de um Deus. Só que não é que ele vem no atributo de força. Ele vem no atributo o quê? O que a gente sempre canta, que a gente sabe o que ele veio fazer. Acabou com as forças da maldade. Qual que é aquela palavra mesmo? As hostes da maldade que a As gente... hostes espirituais da maldade. Ele acabou, Satanás acabou o poderio dele sobre todos nós e no futuro próximo, na volta dele, destruído completamente. Ele aqui está dizendo que ele é um Deus e que veio lutar contra as hostes da maldade, que aonde havia trevas foi destruído. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Aqui está falando que Jesus... será que Isaías está confundindo as duas? Está confundindo aqui Deus Pai com Deus Filho? Não. Aqui também a gente tem que entender como eles pensam. A irmã lembra do podcast, acho que foi... Hebreus 1, o podcast de Hebreus 1, que a gente conversou, nossa, no Hebreus 1 chama Jesus Cristo de primícias, o primogênito, Sim, e que a gente não é nessa literalidade, é dizendo coisas que ele dá início, né? Isso tá bem sim. explicadinho no podcast de Hebreus 1. Aqui é a mesma coisa. Deus, Pai da eternidade, é que ele é o quê? É que por ele, ele é a
fonte da vida eterna. Pai é a fonte, é o Criador. Então, ele é o provedor da vida eterna, é somente por ele é o caminho. Então, ele é o Criador, a fonte, a origem. Dele se origina toda a eternidade. Minha e sua. De mais ninguém. Isso, É, isso vem passando mesmo de geração em geração, porque até hoje nós ouvimos muito: ah, tal pessoa é o pai dos aviadores, tal pessoa é o pai dos filósofos. Isso passa de geração em geração. lembrado, a gente usa até hoje essa expressão. Sim, Então, mas às vezes na Bíblia a pessoa lê pai da eternidade e Isaías está confundindo aqui, hein? Chamou de que filho é o pai, então esse negócio de filho. Ih, não! Tá aí, a irmã Lise respondeu que nós usamos até hoje e todo mundo entende, e é assim, exatamente com esse exemplo que a irmã deu. É por ele que iniciou, ele criou, ele é o pai. tem Então, até uma brincadeira que depois aí, gente, é uma brincadeira que nós ouvimos desde criança, que o dicionário Aurélio, lembra disso? É o pai dos burros. a gente usa tanto, né, irmã? E é tão gostoso entender isso, né? Que, nossa, ele é o pai da eternidade, a fonte da eternidade. Então, a fonte da eternidade fez essa pesca maravilhosa. Ah, a gente já começa aqui uma pulguinha, né? Vamos ficar com uma pulguinha? Se esse pai da eternidade fez uma pesca maravilhosa, essa obra de milagre, além do que a gente pode explicar. Então, ela está além. Então, o milagre visível é o peixe. Mas o que está além do peixe? O que temos além do peixe? Vamos pelo texto. Vamos só Vamos no explicar o último texto. nome, irmã, faltou um. Príncipe da Paz. Qualquer quem tiver assistido esse podcast, às vezes com um sentimento, às vezes, de, né, tribulação. Às vezes tá tudo bem na sua vida, mas às vezes um relacionamento, nossa, tô preocupada, aquilo que aquela pessoa pode ter pensado, ou ela me falou. Sabe que é o autor da paz, irmã? Às vezes os mínimos incômodos que a gente tem em relação ao relacionamento, futuro, passado. Às vezes o passado incomoda. Às Sim. vezes o passado fica te culminando, te culpando. Fica a sua consciência, acabou. Acabou. Ele é a paz. Então, tudo, qualquer incômodo que você esteja sentindo, tem que saber que esse príncipe da paz é o que a gente canta, né? É o que a gente sempre fala. Um dia a gente vai estar sobre o principado somente dele. Somente dele, sem guerra. Não precisa mais da guerra. A guerra já foi vencida na cruz, mas a conclusão vai ser quando ele voltar. Agora a gente consegue dar o início à leitura com a mente mais clara, né, irmã? Vamos voltar aqui a Lucas 5. Eu acho que nessa pesca maravilhosa, esse maravilhoso poderia fazer ele em um acróstico, né? Maravilhoso, nós começaríamos. Sabe o que é um acróstico, né, Denise? Você, Não, co- o deu eu, branco eu não sei mesmo. eu levaria esse maravilhoso aí no acróstico. Ó, o M, o que você colocaria nesse M? Eu colocar, ó, M lá em cima, mestre. O primeiro, o acróstico, a palavra vem escrita abaixo, não na sequência. Então, o primeiro aqui nós temos o M, mestre. Aí você desce e tem a letra A. Mestre é amoroso para mim. O R vem embaixo, rei. O outro A, que outro A? O que você coloca de qualidade nesse nosso mestre aí? Qual outro? Alfa, o início, Alfa. o início de tudo. O início.
O V de verdadeiro. I de que ele é? Invencível. Certeza? Tanto que é Deus forte, invencível, significado de Deus forte. O L de leal. O H de honrado. O O de onipotente. O S de sabedoria. E o último A eu deixarei aí para vocês. Coloca aí qual qualidade, qual adjetivo que você dá para esse nosso mestre nessa pesca maravilhosa. Ótima ideia para o último A. Ah, esses atributos são todos de Jesus Cristo, com certeza. Com certeza, irmã. Mas a gente já sabe que agora a gente vai ler sobre uma pesca maravilhosa e dessa pesca surgiu o quê? Os primeiros discípulos. Vamos começar a leitura? Vamos lá. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmã, esse capítulo já começa Jesus sendo apertado por uma multidão. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Eles não foram lá para ver milagre, estava para ouvir a palavra de Deus. E ele está falando aqui junto ao lago de Genezaré. Então, aqui, como a gente já falou no início, né? A gente vai colocar como a cura da sogra de Pedro aconteceu antes. Então, essa multidão já deve ter visto a cura na casa de Pedro, e Jesus curou a sogra dele. O tempo passou, a tarde caiu, mas chegou tanta gente para ele curar, sair demônio, tirar doenças. Aqui no verso 40 do capítulo 4, o pôr do sol chegou depois da sogra de Pedro milagrosamente ficar bem de cama. Ela imediatamente começou a servir Jesus. E o pessoal lá viu que ele estava lá, começou a trazer o quê? Enfermo, várias doenças. E pondo a mão sobre cada um deles, curava. Imagina que tarde foi essa, irmã? Por isso que a multidão estava lá, não deixava nem Jesus passar, ele estava apertado entre a multidão chegando na beira desse lago. Olha só, esse 41 daria um podcast, só esse verso 41, mas eu só vou ler. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, demônios clamando, tu és o Cristo, Filho de Deus. Né? Então, os demônios falando quem ele era e ele repreendendo-os, não os deixavam falar, pois ainda não sabiam que ele era o Cristo. Então, essa multidão, Jesus já estava, a gente vê aqui na Pesca Maravilhosa, muito conhecido, já fazendo muitos milagres. E aconteceu que, acredito que de manhã, porque geralmente pesca era feita à noite. Vamos imaginar aqui uma manhã, uma multidão apertando Jesus logo cedo, mas logo de manhã, para ouvir a sua palavra. E ele estava junto ao lago de Genezaré. Vamos aqui agregando conhecimento? Vamos Porque lá. às vezes né, a gente lê a Bíblia e a gente vai se deparar com o quê? O lago de Genezaré é o mesmo lago, o Mar da Galileia, que é também o mesmo lago de Tiberíades. Então, quando eu vi Mar da Galileia, Lago de Genezaré e Lago de Tiberíades, é o mesmo local, é o mesmo lago. Porém, por que dessas diferenças de nome? Esse é o agregando conhecimento. Mar da Galileia era o nome mais comum dos judeus. Então, era o nome que os judeus davam. Por quê? Esse lago ficava na região da Galileia, que era ao norte de Israel. E para os judeus, todo assim, corpo grande de água chamava de mar. Era um costume. Então, por isso, o Mar da Galileia. A gente acha estranho. Mar pra gente é mar, né? Aqui para nós. Para eles, não. Ah, é uma grande quantidade de água? Mar da Galileia. Mesmo sendo um lago. De Genezaré. Por que aqui Lucas escolheu Genezaré e não Mar da Galileia? Porque o lago de Genezaré também era conhecido pelos judeus com esse nome. Porque era a área de pesca do Mar da Galileia.
era a área frutífera, a área ideal para pesca. Então era ali que ficavam os pescadores. Era a vila de pescadores, né? Então era o lugar mais fértil para se pescar. Então é isso. Quando vocês verem Lago de Genezaré, como está aqui, a área dos pescadores. Uhum. E Tiberíades, a gente começa a ver, por exemplo, lá na segunda pesca maravilhosa, a segunda pesca maravilhosa não está no Genezaré, está no Lago de Tiberíades, mas é o mesmo, é o Mesmo. mesmo local. Por que esse Tiberíades? Esse nome é uma homenagem à cidade de Tiberíades, que ela foi construída por Herodes Antipas 17, 20 anos depois de Cristo. Então, por que lá em João 21, a segunda pesca maravilhosa, João resolveu escrever Lago de Tiberíades? Porque naquela época que ele escreveu, era o mais conhecido, né? As pessoas já conheciam por causa que o lago começou daí a ser chamado em homenagem à cidade que Herodes construiu após. Então, esse para a gente ler, às vezes, de quantos lagos tem em Jerusalém, por que fica mudando de nome. Então, é um agregando conhecimento. Então, Muito Jesus bom. chegou lá. Oi, irmã? Muito bom. Porque às vezes complica, né, na mente. Não, é tudo a mesma coisa, fica em paz. Então, Jesus chegou lá junto na vila de pescadores, devia ter muitos barcos, né? Muitos barcos, e ele viu dois barcos já, né? Voltou lá dos seus trabalhos, já estava junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Trabalho finalizado, né? A pesca é feita à noite, que é o horário mais ideal para pesca. Então, eles foram pescar, serviço acabado, estavam lavando as redes, finalizando o dia. Vamos para casa descansar, o sol bem forte, agora fica difícil pescar peixe. E Jesus, verso 3, diz aqui: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então a gente imagina, né? Aqui já é um indício que Pedro, Jesus conhecia Pedro e Pedro já conhecia Jesus, né? Sim. Porque imagina um pescador que passou a noite inteira trabalhando, já tá lá lavando suas redes, chega Jesus, deixa eu usar seu barco aí, não sei por quanto tempo, fica aí em vez de voltar para casa logo. Então, Jesus viu Pedro, tinha acabado há pouco tempo, assim, curado a sogra dele, estado na casa dele, feito muitas curas e libertações na casa de Pedro. Então, Pedro, nossa, claro, olha lá, Jesus, estava fresco na cabeça de Pedro tudo aquilo que tinha acontecido. Jesus, Pedro, vem aqui, ó. Né? Agora que você já viu tudo que você viu, empresta seu barco, Pedro. Pedro, vamos aqui, afasta um pouquinho. Esse afasta, irmã, um pouco da terra, eu não sei explicar. Quem sabe explicar é quem entende, mas tem a ver com direção de vento, de som, para a voz de Jesus chegar, né? Que ele quis, me afasta da multidão. A acústica. Acústica, perfeito. Era muito usado isso por Jesus na questão do barco, e Pedro até às vezes sabia até melhor do que Jesus, né? De certo, até Pedro falou: Jesus pediu, afasta um pouco da terra. Pedro, às vezes, já sabia até o local melhor da terra, afastada, para onde ter a melhor acústica, para aquela multidão que, numa beira do lago, irmã, apertando. Imagina que multidão era essa? Imagina. Então, hoje em dia, nós temos já há bastante tempo os artifícios dos microfones. Você coloca na lapela, ou fica com ele aqui, ou na mesa, para captar o som mais nítido. Agora, imagine a voz do nosso mestre, que Sem microfone, tinha que alcançava, contar que os artifícios. alcançava multidões. Então, esse artifício de afastar o barco para pegar a corrente certa de vento, então o vento propagava a voz de Jesus. Com certeza, porque senão a multidão não ia ficar, né, irmã? Não tô ouvindo nada.
não ia ficar. Então era bem pensado. Jesus, com certeza, criador dos ventos e de tudo, ele sabia muito bem da acústica. Então, irmã, mas vamos imaginar a cena aqui? É muito lindo, irmã. Precisamos imaginar, porque a gente tem que se colocar no lugar de Pedro agora. E não tem como. A gente não está aqui supondo. Claro que exatamente o que Pedro estava sentindo e pensando, a gente não sabe. Mas a gente é ser humano. E se eu tivesse num barco com Jesus, e eu sendo judeu, frequentando sinagoga desde criancinha, né, vendo os ensinamentos, as profecias do Messias, aguardando o Messias, vivendo daquela opressão de Roma, e vendo esse homem que fez um milagre na minha casa, com a minha sogra, e tudo que eu vi naquela tarde. E ele no meu barco ensinando, infelizmente, ensinando o quê? Não fala aqui, né? Quais foram os ensinamentos de Jesus nesse barco? Não fala. Mas a gente pode imaginar, né? A gente pode imaginar, como eu falo, a irmã acha que. Eu acho que Pedro estava sentado para não aparecer mais que Jesus. Acho que Pedro sentou num cantinho lá do barco. E Jesus em pé, né? Talvez. Ou Jesus sentado mais à frente. Como a irmã imagina. Eu imagino o Pedro enrolado em um. Como é que nós falaríamos? Não pode falar uma túnica ali, peito, né? Corpo descoberto, enrolado, sentadinho, estava no mar, com certeza. E Calor, aí, com sol. muito sol, e aí ele sentou mais atrás no barco. Se pudéssemos colocar aí uma edição, um monte de pontinho de interrogação nessa cabeça de Pedro, realmente pensando: e se alguém me vê aqui com esse homem? Eu acho que ele estava nesse sentimento, com toda certeza. Nossa, mas ao mesmo tempo, eu vi o que ele fez lá na minha casa, praticamente agora há pouco. Ah, tô nem aí se o povo me vê. Ai, meu Deus, mas será? Sabe assim? Eu tô imaginando aqui, com esse pensamento, levando para uma, como nós dizemos na Libras, para uma construção imagética, que eu tenho que desenhar toda essa cena na minha mente. E com certeza Jesus ora em pé para a voz, para a entonação, o diafragma aqui funcionar direitinho, ora em pé para uma entonação mais forte, ora sentado numa calmaria. Essa é a cena que eu vejo aqui. Irmã, é um turbilhão, com certeza, de emoções dentro de Pedro. É só a gente escolher, é uma certeza. Só se ele não fosse humano. Só se ele. Então, assim, imagina um Pedro sentado no barco lá, né? Aquele balançar suave. E Pedro, aquele turbilhão de pensamentos na cabeça dele, de sentimentos. E, irmã, a irmã já consegue imaginar? Ele viu Jesus face a face, né? Jesus é Deus. Não é, irmã? Acho que você olhando para os olhos de Jesus, com certeza Pedro tinha um sentimento que ele não sabia explicar. Porque não, com certeza olhar para Jesus é um sentimento de santidade. A gente não dá, é uma pessoa santa. É o único que pisou na terra santo, sem pecado. A gente nunca olhou, a gente nunca teve. Só quem viveu naquela época teve a oportunidade de olhar no olho de uma pessoa santa sem pecado. Sim. Com certeza sente algo diferente que não sabe explicar. Igual nós hoje. Igual nós hoje sentimos. Porque não adianta nós querermos debater com as pessoas, isso não vem ao caso. Porque o que nós vemos nesse Jesus, que nós não o conhecemos, mas nós o sentimos, não dá para explicar. Dá para explicar? Não, é maravilhoso, a gente pode usar. Isso que a gente não consegue explicar é maravilhoso. A gente é maravilhoso e não adianta nós entrarmos em debate com ninguém, porque cada um tem a sua experiência individual com Cristo. Então, com certeza, esse Pedro estava ali íntimo. Muito. E sabe, pensando, irmã, imagina a gente aguardando aquela promessa que viria um Salvador, um Messias,
E na cabeça dele pensando, ai, se for ele? E se for ele? Ai, por quê? Talvez Pedro estivesse pensando, Isaías, que a gente acabou de ler, o povo que andava em pé, em trevas, viu uma grande luz. Pedro mesmo vivia, irmã, uma rotina de pesca, economia precária, opressão romana, trevas de todos os lados, vendo maldade. E quando Jesus falava, parece aqui que o mundo fica mais claro. Parece que a lei que eu aprendi a vida inteira, parece que ele clareia, ele é luz. Quem explica isso? Será se ele é a luz que Isaías prometeu? Já está sendo luz aqui. E se for ele? E se for ele? Imagina ele! Imagina esse sentimento! Imagina, irmã, agora imagina esse sentimento de Pedro. E se for ele que está aqui no meu barco? E se for? Por quê? Porque falava que o Messias teria uma autoridade divina. Pedro, como pescador, irmã, ele convivia com homens de autoridade. Que autoridade? Sim, Autoridade chefe, cobrador de imposto, soldado romano, ele era judeu. Ele era o povo oprimido, vivido pelo opressor. Então, Pedro vivia sob sentimento de autoridade constante. E o que Pedro sabia? Que o Messias teria uma autoridade divina. Daí talvez Pedro pensasse: Jesus fala, mas é uma autoridade diferente, não é essa aqui da terra. Porque a autoridade dele não é pela força, não é por quem ele é. A autoridade dele é pela verdade que ele está falando. Ele falava com verdade. Muitas pessoas falavam: de onde vem essa autoridade? E que autoridade tinha Jesus? Pobre, andava com pescadores, autoridade da verdade, uma autoridade que não é dessa terra, nenhuma que Pedro viu. Talvez ele pensasse, essa autoridade divina? O Senhor, tá em Isaías. Isaías é o que mais pregou o Messias, né? Que sim. profetizou, profetizou o Messias. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Isaías 61, verso 1. Pedro era pobre, era pescador, tinha talvez empregados, a gente vai falar isso lá no final do podcast. Mas imagina ele, né? O Senhor, ele vai contar boas novas aos pobres. Eu sou pobre. Irmã, com certeza é um sentimento que tudo que Jesus falava era direcionado a ele. Porque esse sentimento, e se for ele que está aqui no meu barco, eu me encaixo, como a gente já viu aqui, sabe? Imagina aquele sentimento de tudo que é falado, sentir que é direcionado assim. Porque eu me encaixo em todas as profecias. É... Fora que tinha aquela promessa maravilhosa, né? A promessa que é um servo que curaria e restauraria. Nossa, ele já acabava de ver tantas curas da própria sogra, né? Então estava vivo na memória dele. Imagina um turbilhão de sentimentos. Então, nossa, ele pensando, os profetas diziam que o Messias curaria as enfermidades. Agora imagina esse Messias talvez no seu barquinho, irmã. Talvez no seu barquinho. E você logo atrás. Também a promessa de um reino assim diferente, mais diferente do reino dos homens. Então tava lá aquele barco balançando, balançando, Jesus estava lá falando de um reino, né? E Pedro talvez recordasse de algo que eu via, que o Messias ia governar com justiça. Quanta esperança, irmã! A irmã se imagina no lugar de Pedro, pensando, e se for ele que está aqui? A irmã já se colocou nesse lugar? Eu estou imaginando aqui o tempo todo, conforme você vai falando, eu estou me transportando para essa cena aí e, sabe, dentro desse coraçãozinho, desse sentimento de Pedro, que até então era um jovem, né? É. Quantas Pedro já era perguntas? casado, tinha sogra, né? Mas era jovem, Era jovem. era jovem, era jovem. Mas já sabia, com certeza, pela idade. Com certeza já sabia de todas essas profecias. Era a vida deles, era a esperança, né? Era a esperança deles. Então, será que finalmente chegou a hora? Será que o reino de Deus começa aqui hoje no meu barco? Será? Será? Então, e se esse homem que está
certo. Nunca, nunca foi. Depois desse barco, a vida dele nunca mais foi a mesma. Nunca. Quem Nunca diria mais. que seria o Pedro, a pedra, né? A porta que levaria tanta gente ao caminho do reino. Meu Deus do céu, como a vida desse jovem aqui muda a partir desse encontro com Jesus. Ai, a vida de Pedro. Se ele tinha um esse, a esse acabou tudo. A gente vai ver. A gente vai chegar nessa parte aqui, continuando a leitura. Irmã, ainda a gente está no verso 4. Vamos começar a ler o verso 4 agora. Não tem problema. Se nós tivermos que dividir, fazer em 2 horas, 3 horas. Ah, tô com pressa, não. Você tá com pressa? Não, não, vamos Não. aqui para a gente saborear dessa mensagem, desse dia. Imagina, a gente está falando de um dia, de uma manhã, irmã, a gente está falando de uma manhã, acredito. De uma manhã que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Sim. E vivendo, vivenciando ela. A Denise é maravilhoso. Sim, 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 com certeza. E quando acabou de falar, verso 4. Jesus acabou de falar, fez lá todos os seus ensinos, suas explicações. Ele virou para trás e falou assim: certa multidão se foi, né? Alguns ficaram ou não se foram, porque queriam estar sempre com Jesus apertando. Não sabemos como estava a frente desse lago, se continuava igual. Às vezes alguns se foram, Jesus acabou de falar, mas aqueles que ficaram vão presenciar algo extraordinário. Vamos lá, e quando acabou de falar, Jesus, ô Simão, vai lá por mar alto e lança as vossas redes para pescar. Mar alto, aqui piorou. Porque, como já era dia, isso daí eu tô falando que eu vi sobre pesca. Como já era dia, os peixes têm a tendência de ir para o fundo do lago. Então, ir para o alto quer dizer que fica mais difícil a pesca. Porque está mais fundo e os peixes estão mais fundos ainda. Então, se transforma ainda mais impossível. Porque os peixes vão para o fundo, onde está mais fresco. E os peixes saem mais à noite para nadar e fica mais fácil de pescar. Então vai para o mar alto, fala assim, é uma coisa que para o ouvido do pescador profissional soava bem estranho. É meio improvável, né? Fala assim, mas esse não entende nada de pesca, não. Mais improvável ainda. É para deixar mais assim, ainda fora da caixa o pensamento, sabe? De Pedro. Aí Pedro vai e responde. Respondeu Simão. Disse-lhe, mestre, nós trabalhamos aqui toda a noite. Então a gente já sabe que Pedro tinha trabalhado a noite inteira, igual a gente falou aqui, já confirmo o que a gente falou no começo. A gente trabalhou a noite toda, não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. Então, aqui, a gente só vamos se atentar que ele chamou aqui de mestre. Mestre, Jesus Cristo, era, assim como Nicodemos chamou Cristo de mestre. Mas aqui ainda denota que Pedro ainda não era discípulo. Discípulo chama mais de rabi, mas Pedro vai chamar aqui mais para frente. Aqui Jesus estava como mestre da palavra, né? E tudo bem, a gente também chama de mestre. Mas vamos ver como é que Pedro chama Cristo depois. E fazendo assim, obedeceram, então passou, né? Vou lançar a rede. Então, Jesus deve ter saído do barco. Não sei, irmã. A irmã imagina que Jesus saiu e deixou os pescadores irem, ou Jesus foi junto? Não sei. Eu acredito que ele foi junto. Acredita que foi junto? É... A gente pode escolher que os dois estariam. Até porque Jesus ia ficar com a multidão, né? Até porque Jesus ia ficar lá com a multidão daí, apertando ele. Não, é por um detalhe que tem no texto, eu acredito que Jesus continua no barco. Fala. Porque, ó, vendo no 8, vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Verdade, verdade. Olha Então, só como o texto tem cada detalhinho que a gente tem que se atentar. E olha como fica importante o imagético, né, irmã? Porque eu li esse texto e aqui eu fiquei assim, Jesus foi junto, vamos pescar junto. E olha só como essa imagem do 8 faz todo sentido e ajuda a gente. A gente sempre tem que imaginar a cena. Sempre. Tanto para estudo da palavra, quanto para nosso deleite, né, irmã? De imaginar esse dia, essa manhã de 2000 anos atrás. pegaram tanto no meu pé que eu precisava fazer compreensão de texto desde nova, que agora essa compreensão de texto ela tá, sabe, internalizada dentro de mim. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus Ó, por isso. e eles foram lá pela palavra, né, de Jesus, com todo respeito por Jesus, quem Jesus já era, porque eles já conheciam de Jesus. Obedeceram, foram lá na parte, né, mais profunda e eles colheram uma grande quantidade de peixes e se rompiam-lhes a rede e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. Vem me ajudar aqui, a gente vai virar, né? Vem! E foram e encheram ambos os barcos, encheu os dois barcos de encher, de maneira tal que e quase iam a pique, os dois. Quase iam, está no plural. Tanto o de Pedro quanto os do próximo barco. Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro. Agora vem o verso que tá a chave do nosso estudo, irmã. Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: agora não era mestre, agora era Senhor, Senhor, ausenta-te de mim, ausenta, que eu sou um homem pecador. Ah, pesca maravilhosa. Irmã, vamos agora pensar, colocar no lugar de Pedro novamente. Vamos colocar a gente no lugar de Pedro. Sogra para talvez sustentar, esposa, pescador, domínio romano, pagar imposto para Roma. Não pescou nada a noite inteira, cansado, ouviu ensinamentos de Jesus. E daí, ele pescador, os negócios dele talvez sim, talvez não indo não tão bem, né? Sogra já que fica, né, doente, Jesus sarou. E ele teve um milagre. Deus deu peixe pro pescador. Aqui tá o maravilhoso. Pedro viu além dos peixes. Além dos peixes. ele enxergou o Senhor, ele enxergou um milagre ali que somente Deus poderia fazer. Exato. E o mais, além de enxergar Deus, o Senhor, o mais dolorido, que às vezes a gente pensa, né? Nossa, Deus vai saber quão pecador eu sou lá no final. A gente às vezes pensa isso, né? Deus já sabe, né? Quão pecador a gente é. Mas a gente não sabe quão pecador a gente é perto da santidade de Deus. Isso daí, perto dele, a nossa. Não tem máscara nem para ele. Não tem máscara para Deus, isso é óbvio. Mas é que não tem pra gente mesmo. É isso que a gente tem que buscar de maravilhoso da presença de Deus. O que a gente busca da presença de Deus? Cai as máscaras. Só assim eu sei quem ele é e quem eu sou. Então, a gente vê isso aqui, por exemplo, em várias passagens acontecendo. A mais assim famosa é Isaías 6:5. Então disse eu. Carma, quer ler Isaías 6:5? Deixa eu Esse vou voltar para. aqui a gente lê porque eu tenho aqui, mas está aberto na minha outra Bíblia, Isaías. Pode ler, irmão, nem vou buscar. Isaías 6, verso 5. Então disse eu.
Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É o mesmo sentimento. Ai de mim, ai de mim. Eu tô perdido. Não vai, vai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Lábios impuros é o que sai do coração. A gente fala o que sai do coração. Eu sou impuro, meu coração é impuro, eu sou pecador, igual Pedro. Senhor, a mesma coisa que Pedro falou aqui. Senhor, ausenta-te de mim. O Senhor é santo. Eu sou pecador, né? Então aqui, ai de mim, eu sou de lábios impuros, meu coração, ó, é impuro e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele reconhece o quê? A sua impureza diante da glória de Deus. E vários outros exemplos, Jó 42, 5 e 6. Eu me abomino e me arrependo. Daniel, capítulo 10. Eu não tenho força alguma diante de ti. Né? A irmã lembra quando a gente estudou Daniel? A força ficou sem mim, meu rosto desconfigurou, eu perco toda a força. Abacuque, né? Abacuque 3, ao ouvir isso, o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios, ó, começaram a tremer. Né? Abacuque começou a tremer diante da glória de Deus. Então, isso é maravilhoso. Porque isso o homem consegue fazer? Eu consigo explicar como eu me vejo pecador diante de uma santidade? É impossível de explicar. É uma obra exclusiva de Deus. E isso é maravilhoso. Com toda certeza, é maravilhoso, com todas as letras maiúsculas. Fora outro, né? Aqui eu tenho mais exemplos, mas vou falar mais dois. Paulo, ele fala o quê? Eu sou o principal dos pecadores. Em 1 Timóteo, verso 15. A irmã lembra do último podcast, né? Paulo viu tanto da glória de Jesus Cristo que ele viu tanto de Cristo que ele se viu como o principal dos pecadores. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente conhece da gente mesmo. E vê que a gente é só por ele, irmã. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Moisés, né, que é bem, todo mundo conhece que Moisés escondia o rosto, né? Ele escondia o rosto porque ele temia olhar para Deus, né? Porque ele sabia que a glória de Deus a gente não suporta. E vai, e vai, e vai, irmã. Então, busquemos essa maravilha de Deus. Até porque, irmã, se a gente enxerga os peixes, eu não consigo falar 2 segundos sobre o peixe, né? Ô, Jesus, vem aqui ser sócio, vamos aqui, nossa, a Galileia vai ser agora o lugar de Jerusalém inteira comprar peixe. Daqui a pouco o preço do peixe cai, daqui a pouco o rio fica sem peixe. Deus abençoa toda a nossa vida. Cura, livra, abençoa nossa casa, nossos negócios. Mas, se o coração, igual Isaías falou, tiver no maravilha errada, a gente sente a bênção de Deus, ó, glória a Deus. Os peixes estão aqui, a gente vai ver os peixes, o que pode ter acontecido com esses peixes no final. Os peixes é glória de Deus, é bênção de Deus, mas o nosso coração não tem que estar no peixe. Porque se tivesse, seria para quê? O Jesus aqui na vida de Pedro, né? Ô, Jesus, vou pescar, vem cá. Só Só, para isso. Vem só cá, me para dá isso. uma força aqui. Só para isso. Só para Epa, isso. daqui eu não saio mais. Daqui agora eu sou pescadora. Agora. E às vezes a gente está muito fixo só nisso. Da nossa vida cotidiana, se eu estou nos meus negócios, ó, na hora que
aquilo acontecer, meu olho, glória a Deus, mas meu olho não é aquilo. É eu enxergar quem é Deus que faz milagre. Então, é um texto muito profundo que até de virar a nossa chavinha, né, irmã? Sim, sim. Por isso, essa fala de Jesus aqui, indo para o final do texto, essa fala dele, né, que ele diz que de hoje em diante serás pescador de homem. Quanto que Jesus nos manda isso o tempo todo? Sim. Talvez eu não sei se em todo podcast a gente falou sobre isso, mas eu tenho certeza que a gente já falou em uns 3, 4. Né? Então, sobre essa parte a gente não tem dúvida. Verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Esse verso 9, a gente tem que entender em consciência do 8, né? Sim, Eles não ficaram com os olhos no peixe, eles tiveram uma transformação total, que deu a Jesus a certeza que podia falar para eles: tá vendo isso daí? Não precisa ficar com medo, eu sei que você é pecador, não tema. De agora em diante, você é pescador de homens. A obra estava feita, né? A obra invisível de Deus que a gente não consegue ver, estava feita. Imagina esse coração totalmente transformado. Totalmente transformado. Transformado a ponto de ir para uma nova vida. A vida dele realmente nunca mais seria a mesma. E transformado a ponto de enxergar a vida diferente, a ponto de enxergar quem ele era e quem Deus era. Com um milagre do peixe. Viu como ele enxergou bem? Foi bem acima do que é visível, a rede quase transbordando, é bem maior. sim, sim. Totalmente maior, totalmente diferente do que simplesmente os olhos humanos conseguem enxergar. Se o Espírito Santo não tiver e fizer morada, igual aqui falar, mas o Espírito Santo ainda não estava, não, mas o próprio Jesus estava aqui com Pedro, nessa transformação dele, saber o caráter desse jovem que poderia, Jesus poderia confiar nele, mesmo depois com tantos percalços que ele vai sofrendo ali pela frente, mas aqui nesse momento, eu acho que com certeza no íntimo Jesus falou assim, ó, pai, ó, aqui nós temos realmente uma força. Ah, Jesus conhecia tudo presente e também futuro. Jesus não foi pego de surpresa, né? Último verso. A gente se deteu, eu falei, eu fique em paz, esqueci de falar pra irmã, fique em paz. Os primeiros versinhos a gente vai demorar, mas depois é rápido. Verso 11. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Bom, aqui, só para não deixar, né? Aqui a forma, a gente vê até por Mateus e Marcos que a Bíblia não está para detalhar tudo tintim por tintim, né? Então a gente não pode, assim, às vezes, fazer uma leitura e levantando os barcos. Ó, deixar na terra, deixa tudo e o seguiram. Bom, seria irresponsável, posso falar a palavra irresponsável mesmo, né? Deixar barco para trás, peixe para trás e não quero nem saber o que vai acontecer com esses peixes, com esse barco. Porque a própria palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, seria um pecado. De verdade, a palavra seria pecado. Abandonar a esposa, a sogra, o sustento da casa. Êxodo, né? Fala para honrar a família, pais e mães, está lá a sogra dele.
Depois, Timóteo 5:8, né? Quem não cuida da sua família é pior do que o incrédulo. Então, a Bíblia nunca se contradiz. Então, se eu já tenho uma base, eu não posso imaginar outra. Até porque isso até nos dias de hoje não seria legal, né, irmã? De maneira nenhuma. Então, a gente não pode imaginar essa questão que foi um abandono, né? O que é que a gente pode imaginar? Coisa muito melhor. Então, existe, como a Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar coisas da própria vida real, né? E a gente tem alguns indícios na própria palavra de Deus do que aconteceu com o barco. O que aconteceu com o barco, né? O barco pode ser deixado com os cuidados da família. Pedro, se em Marcos 1, verso 20, fala que Zebedeu, que era pai de Tiago e João, tinha empregados, né? Tá, se a irmã quiser ler o verso Marcos 1, verso 20, Importante. é importante, que a gente daí discute algumas hipóteses, né? E logo o chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Não tinham empregados, poderia ser uma cooperativa de pesca. Sim, Então, Pedro realmente deixou o seu ofício principal para trás. Isso com certeza ficou. Porém, ele teve responsabilidade sobre o que ficou. Até porque um chamado de Jesus, nunca adianta usar, Jesus nunca vai violar uma lei de Deus. Um não. chamado de Jesus nunca vai violar. Até porque tem uma outra parte também no Evangelho que é aquela parte justamente com o peixe, que ele entra na casa de Pedro, sai os dois, e aí vem alguém cobrar o imposto, aí eles vão lá, pesca. Então, não é essa questão de que nesse momento ele foi atrás de Jesus, abandonou a família. Ele foi no chamado, na missão, ajudar e evangelizar, mas com toda certeza ele estava presente com a família. Porque depois, quando vai lá e pesca o peixinho, sai uma moeda da boca do peixe para pagar o imposto. Lembra dessa parte aí? Sim, sim. E olha, a gente vê esse barco disponível. Jesus tinha barco disponível. Jesus tinha barcos disponíveis. Nos evangelhos, a gente vê Jesus usando barcos várias vezes para viajar e ensinar. Tem em Lucas, tem em Marcos. Os discípulos, na segunda pesca maravilhosa, tá lá Pedro pescando novamente no barco, na segunda pesca. Então, os barcos ficou como propriedade de Pedro, à disposição da obra de Jesus. Melhor ainda, Jesus ainda, ó, esses barcos aí, e eu tenho certeza, irmã, do momento que houve essa pesca maravilhosa, Deus abençoou tanto a pesca, sabe? Não teve mais negócio de passar a noite sem pesca para eles. Eu acredito, porque teve testemunhos assim, que a gente não tá aqui para contar testemunho, né? Mas é a mesma coisa, sabe? Nossa, teve uma grande bênção e a gente vê que parece que continua ainda, sabe? E Sim, imagina, Deus sabendo de tudo, que Zebedeu continuaria com os empregados, tirou os dois filhos dele, né, que trabalhavam com Zebedeu, com certeza o trabalho deles foi muito abençoado. Então, a gente vê Pedro usando o barco para pescar novamente em João 21. Então, a gente consegue perceber, pelo andamento da história, que os barcos permaneceram disponíveis, estava lá. As famílias, os empregados cuidavam deles, com certeza deixou alguma pessoa, você é o gerente, foi repassado. Pedro tinha acesso e Jesus, quando necessário, aos barcos. A gente percebe isso. Então, Pedro, na verdade, os barcos não foram deixados. Pelo contrário, eles foram uma ajuda. Imagina o resultado da pesca, o que aconteceu com os peixes. Foram vendidos, que provisão na casa de Pedro, que ó, deve ter durado esse dinheiro. Quanto dinheiro não foi feito pro pai de Zebedeu? Ó, a cama tá feita. Você perdeu seus dois filhos, mas não reclama, hein? Ó, olha o dinheiro da venda desses peixes que ficou. Então, imaginar, porque às vezes a gente lê e a mente da gente monta, mas virar as costas, deixaram tudo. Mas
a gente pelo próprio uso das coisas, né? Com certeza, senão a multidão ia aparecer igual esses caminhão que vira, né? A multidão ia lá tudo pegar os peixes, ia ficar. Não, isso não vem de Deus, né? Isso não vem de Deus. Não, porque E, entra aí a palavra desordem. exato. E o reino de Jesus Cristo, o que mais tem é ordem e decência. Então, isso não combina. Jamais combina. E a gente sempre tem que tirar coisas da própria palavra de Deus. Não combina com Jesus, irmã. É ordem, é decência, é reutilização. A gente não deixa perder nada, né, irmã? Você acha que Jesus ia deixar perder? Não, então com certeza foi usado e muito bem aproveitado. É uma certeza que a gente tem, mesmo não estando escrito, porque a gente usa o que? A base bíblica. Sim, sim. É, olha exemplos que eu acho muito bonito e a gente pode usar aqui para Pedro, né? Deus chama alguém. Ele vai me chamar para uma coisa e desperdiçar o meu passado? Ele vai chamar Pedro e desperdiçar um milagre maravilhoso que ele fez? Não. Ele redireciona e utiliza o que você tem. Um exemplo que eu acho lindo, dois exemplos. Moisés era pastor de ovelha e ele tinha o seu cajado de pastor. Olha o que aconteceu com aquele cajado. Só porque ele é pastor de ovelha. Ele abriu o mar. O outro, irmã, que a irmã tá querendo um podcast sobre, que é o Das da. serpentes, das É, o serpentes, da também rocha, a rocha que da saiu lá. rocha. Pastor de ovelha e tinha um cajado. Olha como Deus usou Sim, esse cajado. com toda Então você certeza. acha que Deus usou um cajado porque ela era pastor? Olha só outro que eu acho lindo. Davi era músico, né? Davi era músico. Tocava harpa. E quando ele foi chamado lá, né? Já foi ungido, mas entre ser ungido e realmente ser rei foi um período aí um pouquinho longo. Deus desperdiçou que ele era músico. A harpa dele servia para expulsar demônio de Saul, espírito maligno. Então, é sempre usar a palavra de Deus, como a irmã diz, é redondinha, né? Ela é perfeita, ela vai costurando É todos os costura. detalhes, ela costura todos os detalhes e não deixa dúvida. Se alguma pessoa está aí, eu não sei, no local que eu estou servindo, parece que as coisas estão complicadas, a palavra de Deus não deixa dúvida. Deus não é mentiroso, o reino de Jesus Cristo é verdadeiro, isso nós podemos ter certeza. Qualquer dúvida que tenha, vá dentro da Bíblia, viaja para dentro dela, procura concordância, procura referência. Deus não construiu tudo isso para nós passarmos nessa vida somente com provações, com dores, com enfermidades. Não, aqui nessa terra nós temos sim essas maravilhas que Ele nos dá em porções diárias. Mas muitas vezes nós estamos em um caminho tão tumultuado, vendo só o lado ruim, ruim, ruim da situação, nós não conseguimos enxergar que tem sim uma pesca maravilhosa preparada para cada um de nós. Tem um barco. Quantas vezes nós ouvimos isso? Que Jesus está no nosso barco. Olha quantos episódios de barco tem no Evangelho, na história de Jesus. Quantos episódios com o barco? Procura isso, leia isso. Não dependa de outra pessoa para te esclarecer, porque ele é a verdade e esclarecerá qualquer dúvida que surgir. Mas lembre-se, como ser humano, nós temos uns boletos para pagar aqui nessa terra. Eu não estou falando de boleto de dívidas, não. Nós temos nossos erros, as nossas, o nosso aperfeiçoamento diário. E isso fará com que, às vezes, nós passamos alguns perrengues. Ah, irmã, é verdade, é verdade. Que a gente saiba nos perrengues, nos momentos do milagre, nos momentos da bênção e no momento das dificuldades, enxergar o que é maravilhoso em cada coisa.
o que está invisível aí, mesmo às vezes nas dificuldades, tem um invisível que o maravilhoso é a obra que Deus pode fazer para eu amadurecer, para eu ajudar o próximo, para tudo. Então, é pedir esse milagre que Pedro conseguiu aí no verso 8, que aconteça sempre com a gente também. Esse é o Amém. milagre. Amém. Amém. Finalizado o estudo de hoje. Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor. Mais um estudo finalizado. Deus abençoe, Denise. Nos Amém. vemos no Até o nosso próximo estudo. próximo. Fica com Amém. Deus. Vocês também aí, fiquem com Deus. Até o nosso próximo podcast.